Boa noite, guerreiros e guerreiras. Seja muito bem-vindo, professor Fábio aqui diretamente do Podfight Team, o podcast da luta. Hoje nós temos um episódio muito especial, que é o nosso novo quadro, Batalhas da Vida, onde nós vamos trazer alguns guerreiros e guerreiras do dia a dia. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, ela que é uma ativista social, que vem do movimento social, e no último mês agora de novembro esteve na cidade de Brasília, participando da Marcha das Mulheres Negras, e hoje nós temos um bate-papo super especial com ela. Galera, hoje nós teremos Zeneide Pereira. Boa noite, Fábio, é um prazer estar aqui, boa noite aos internautas, né, estamos aqui, agradecer aqui a você o convite, né, trazer um pouquinho do tudo que aconteceu, né, nesse mês de novembro, nessa Marcha Nacional de Mulheres Negras, e agradecer aí o convite, né. Legal, legal. Vocês viram aí, galera, que hoje o programa tá totalmente especial. Galera, antes de mais nada, já deixa aquele like, se inscreva lá no nosso canal, ativa o sininho, dá aquele joinha e compartilha com os colegas. Galera, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Zê, seja muito bem-vinda, como eu sempre digo, essa é a nossa guerreira Zeneide aí, ó, que já vem há muitos anos, Zeneide, que é a percussora do movimento social, do movimento de resistência negra aqui em Sinop. Zeneide, seja muito bem-vinda, é gratificante ter você aqui, para mim é algo muito especial, que você é uma pessoa que eu admiro muito, né, e assim, seja muito bem-vinda, tá, Zê? Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Mais uma vez agradecer aqui a você, né, pelo convite, e vamos lá, vamos ver o que a gente pode aí contribuir aqui com o seu legal. Programa maravilhoso, né? Galera, Zeneide é bacharel em Direito, presidente do Conselho da Promoção da Igualdade Racial, presidente da Unegras e Afros, do Instituto de Mulheres Negras e conselheira de Cultura. E ela também é lotada na Secretaria do Município de Sinop, na Secretaria de Cultura, como gestora de projetos sociais. Zê, falando agora com você a respeito, assim, quem é a Zeneide Pereira, como começou a história de Zeneide Pereira, lá do início. Zê, pode ficar aberta, pode falar da sua história, conta pra gente a sua luta, conta a sua trajetória, até a gente chegar aqui. Olha, só de ler a tua biografia que eu já fico emocionado. Uma mulher preta, uma mulher de luta, bacharel em Direito, assim, então sinceramente, é de arrepiar quando a gente lê uma biografia dessa. Zeneide, com você. E agora escritora, né? E agora, galera, acabei esquecendo, também lançando o livro da história dela. Hoje ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente, Zê, pode ficar à vontade. Vou deixar para vocês lerem. Mãe, avó, né? Mãe solo, né? Digamos assim, mãe de 3 filhos, 2 meninas, né? Porque os filhos nunca crescem pra gente, e um menino, né? Nasci no Nordeste do Piauí, né, no estado do Piauí, vim de uma família de um pai conservador, né, um pai militar, da polícia militar, minha mãe uma mulher analfabeta, né, pernambucana, e passamos assim uma infância de muita dedicação, porque o meu pai sempre foi um homem muito rigoroso no que traz assim sobre estudo, né? Então era aquele pai que nos sentava à mesa para nos ensinar a tarefa, né? E trazer alguns ensinamentos para nós. Então um homem muito sábio, muito culto, muito intelectual, meu pai. E embora seja de uma família assim, de um pai conservador, né? Da época do regime militar, eu me tornei essa militante, essa ativista, né? Ativista cultural, social, uma mulher assim que nunca fugiu à luta, né? Mas esse lado, eu trouxe da minha mãe, esse lado ativista, de sempre estar trabalhando em prol
da comunidade, da coletividade. Eu trago muito isso da minha mãe, embora é uma mulher analfabeta, mas ela sempre foi muito do social, de ajudar as pessoas, de contribuir com os mais necessitados e os menos favorecidos em direitos. A minha mãe sempre foi muito da caridade, né? Aí eu vim para o Mato Grosso muito cedo. Cheguei no Mato Grosso em 1983, vindo do Nordeste, mas já vim casada com 2 filhos. E lá, ainda adolescente, eu já tinha alguma militância, né? Quando adolescente, sempre fui de militância. E quando eu cheguei no Mato Grosso, em Sinop, nós não vim direto para Sinop, vim para outros municípios. E quando eu vim para Sinop foi onde eu ingressei realmente na militância. Comecei com o movimento feminista em Sinop e depois eu fui convidada para participar do movimento negro, um pequeno grupo de pessoas ali na UNEMAT, né? A convite da professora Maria Ivonete. E outra grande pessoa, outra grande lutadora. Tive o prazer de ser um dos acadêmicos da Maria Ivonete também, grande pessoa também. Abraço, prof. E daí, quero mandar também um abraço para ela. Ela é a culpada de tudo isso, mas eu só tenho a agradecer porque eu aprendi muito com a Ivonete, ela me impulsionou a ser essa pessoa que eu sou hoje. Lógico que já estava escrito, né, pela mão do Senhor, mas quando você encontra pela tua estrada pessoas que te dão a mão, que te impulsiona a ser melhor, então eu tenho essa gratidão pela professora Maria Ivonete. Então aí eu abracei o movimento desde aquela época, em 2003. 2003 eu abracei o movimento e estou aí, né, à frente do movimento já há bastante tempo, né? Então eu tenho assim o movimento negro como a casa da mãe, né? A casa da mãe Joana, digamos assim, que acolhe todo mundo. E dentro desse meu trabalho, à frente do movimento negro, já fui homenageada a nível nacional, estadual, muitas honrarias, muitas premiações. Eu tive aí a honra de receber de pessoas, né, tanto do município como fora do município de Sinop, por relevância, esse trabalho de relevância voltado à cultura afro-brasileira, né? Porque não é fácil você trabalhar, eu sempre falo assim, trabalhar a cultura afro-brasileira num município que é colonizado, né, que foi colonizado por pessoas brancas, é um grande enfrentamento que nós temos de permanecer, né, de iniciar e permanecer até esse tempo de hoje, trabalhando essa temática, né, porque até então, quando nós participamos, eu tive esse prazer de participar da primeira Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, quando foi fundado o Ministério da Promoção da Igualdade Racial, e eu fui representar o nosso município na Conferência Nacional. Eu fui eleita aqui por um pequeno grupo, né? Participei na estadual, e de lá fui representar a nacional. E diante dessa busca, dessas informações que eu tive em Brasília, que até então era tudo muito, muito novo para todos nós, porque naquela época, em 2003, não se trabalhava a temática racial no município de Sinop. Eu fui vítima de injúria racial em Sinop, antes da minha militância, antes de entrar para o movimento negro, eu fui vítima de injúria racial e eu não sabia que eu estava sendo vítima de injúria racial, porque eu não tinha esse letramento. Não tinha letramento. E eu tinha um restaurante ali com frente à UNEMAT, e eu trabalhava ali no restaurante, era um restaurante meu, e uma pessoa me ofendeu, né? Me ofendeu com palavras de cunho pejorativo, e eu fui orientada por uma professora da UNEMAT que eu procurasse meus direitos, procurasse um advogado, porque ele tinha cometido um crime de injúria racial, né? Mas naquela época eu não tinha a menor noção do que poderia ser isso. Mas aí ela me convenceu, dialogou comigo, e eu procurei um advogado e entrei com a ação. No primeiro ano que estava tramitando o processo, a juíza, no Dia da Consciência Negra, eu recebi
a sentença condenatória para com esse senhor, e ela, na sentença, ela deu favorável, deferiu a meu favor. Para mim foi assim uma grande emoção, porque no Dia da Consciência Negra, você receber uma sentença favorável, né, um pedido favorável a você, deferido em seu favor, para mim eu já tinha começado a militância ali no decorrer, e para mim foi valoroso. E aí daí, depois disso, eu me fortaleci não, eu entrei para a militância após isso, né? Isso. Eu entrei para a militância e comecei a militar, fui para essa conferência, e quando eu cheguei, eu conversei muito, dialogando com o grupo, que era um grupo pequeno ali na Unemat, não passava de 8 pessoas ali, que fazia parte do movimento, a gente estava começando essa discussão, e aí eu disse assim, é tão, né, a gente ir numa conferência dessa e chegar e engavetar as informações, eu tenho que repassar, eu tenho que fazer barulho, tenho que provocar essa discussão no município de Sinop. E como eu já sempre tive fama de briguenta, de revolucionária, aí eu falei, então vou fazer jus, né, ao rótulo que me coloca. E aí daí foi onde eu digo, não, peraí, então vamos falar sobre. E aí começamos a trabalhar essa temática ali dentro da Unemat, aí veio uma situação de uma colega, que já não está mais entre nós, que chegou para nós, que a filha dela estava sendo vítima de racismo, e aí a gente já foi para a luta, já fomos para o enfrentamento, buscar essas pessoas, levar informação que o que estava acontecendo naquela unidade educacional era racismo. Aí depois teve uma outra situação na outra escola em que um aluno fez um grafite na parede da escola e disseram que era pichamento, tinha sido pichado, era coisa de vândalo, e aí daí nós fomos também lá dizer, aqui não é vândalo, aqui é grafite, é cultura. E daí aí teve uma outra situação numa universidade aqui no município também, que uma colega foi vítima de racismo, e também a gente entrou em ação. Aí veio o Dia da Consciência Negra, em que o comércio não queria parar, não queriam fechar as portas, porque não era para ter coisa de preto, era coisa de preto, o 20 de novembro, e nós entramos no Ministério Público e começamos a fazer barulho. E aí, mas o mais interessante de tudo isso foi que aí eu falei assim, não, nós temos que tirar do espaço acadêmico, de dentro do espaço acadêmico, e vamos sair, vamos levar né, para o povo, onde as pessoas precisam ouvir sobre a lei de racismo, né? E aí nós fomos onde nós fizemos o primeiro toque de atabaque na Praça da Bíblia, porque aí batizaram a Praça da Bíblia, Praça da Bíblia. E aí falou, a Praça da Bíblia, mas e aí nós, né, que não somos evangélicos? Onde que nós vamos fazer nossa manifestação cultural? Aí eu falei assim, então vamos fazer um toque de atabaque, vamos dizer que nós também estamos aqui, que tem outras religiões em Sinop, né? E aí até explicarem que a Praça da Bíblia era só um nome fictício, mas que não iam, né, segregar as demais religiões de estar naquele espaço. Mas aí nós fizemos o toque de atabaque, em que nós reunimos vários terreiros de Umbanda e Candomblé, e colocamos na Praça da Bíblia. Teve alguns pais de santo que vieram da Bahia, foram nossos convidados. Aí fizemos uma missa afro na Igreja São Francisco, ao toque do atabaque e ao som do berimbau, que foi uma missa assim, para mostrar para as pessoas que as religiões elas podem se entender entre si, que Deus é único e que a gente pode, nós vivemos num país laico de direito, e que a gente pode respeitar religiões um do outro, né? Somos todos irmãos, independente da placa da igreja, né? Porque a igreja somos nós, independente da placa da congregação, onde você congrega essa sua religião, você pode respeitar o vizinho. E aí nós fizemos essa missa, e foi bem interessante, porque eu entrei vestida de baiana, e aí daí lá dentro tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, os capoeiristas tocando o berimbau e o atabaque, e eu fiz uma menção da religiosidade africana, de Umbanda, com a Igreja Católica, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
E dentro dessa caminhada, houve algumas outras manifestações e palestras junto com pastores, que a gente, né, se interagiu em palestras, em diálogos, em debate, que foi muito, muito respeitoso e, assim, contribuiu muito com o nosso trabalho no município. Eu falo assim que lá atrás a gente imaginava que era difícil as coisas, mas eu acho que hoje está mais difícil. Zê, o que eu escuto nas suas palavras, né? Hoje a gente vive, aqui, principalmente aqui em Sinop, né? A gente vê, o estado tem 300 anos, né? Cuiabá tem 300 anos, né? E o que acontece? A diversidade cultural muito grande. E mesmo assim, dentro da tua fala, vários casos de racismo, de injúria racial, de discriminação. Então, assim, eu vejo que esse papel que você desempenha, trazendo essa abordagem da temática racial, a questão do combate ao preconceito, é algo de muita importância que, como você disse, lá atrás já era difícil, hoje ainda está sendo mais ainda. É algo que tem que ser trabalhado ainda mais, né? Você falou assim, a gente estava trabalhando dentro do espaço da faculdade e acabou levando para as pessoas, da mesma forma que você não conhecia as leis, você não sabia que estava sofrendo racismo, hoje você consegue trabalhar isso com outras pessoas também, né? Porque eu penso que, assim como naquela época eu não tinha esse letramento racial, muitas pessoas hoje também não têm. E só se tem quando você tem vivência, né? Quando você tem vivência, quando você tem conhecimento, quando você busca o conhecimento, né? E só se busca esse conhecimento através da educação. É a base, é prioridade se trabalhar a questão do racismo na educação. Por isso a Lei 10.639, que é uma lei de reparação, porque a Lei 10.639 ela veio para reparar, para dizer que devemos discutir, para incluir essa discussão na educação, para que a gente possa trabalhar a base, principalmente a base. Porque a educação, os espaços acadêmicos, escolares, são os espaços que mais têm casos de racismo e discriminação. Nós fizemos um trabalho no município de Sinop para que a gente pudesse identificar os casos de racismo no município, na esfera escolar. Na esfera escolar. E daí nós fizemos uma redação para os alunos que já tivessem alfabetizado, e com o tema racismo, e fizemos desenho para as crianças não alfabetizadas, para que eles pudessem colocar o sentimento deles através do desenho. E aí montamos uma banca de algumas pessoas que têm letramento no assunto, professores, pessoas do movimento negro que têm vivência, e ficamos assustadas com os resultados. Crianças que colocaram, através do desenho, o que eles passam na escola. E também nas redações, o que esses adolescentes sofrem nos espaços escolares, o racismo. E muitas vezes o racismo é confundido com bullying, né? Muito confundido com bullying. Então, se as pessoas que estão no espaço escolar não tiver também esse letramento racial, nem eles próprios vão conseguir combater o racismo, porque eles não têm uma capacidade para lidar com certos tipos de discriminação, preconceito, racismo, injúria racial, porque eles têm que também estar preparados. Eu não lembro agora, mas teve um ano aí, alguns anos atrás, eu acho que 5, 6 anos por aí, o próprio judiciário formou 134, capacitou 134 magistrados para trabalhar a questão, para identificar a questão raciais, porque estavam tipificando os crimes de injúria racial, de racismo como injúria racial. E por isso veio a nova lei que tipificou a injúria racial como crime de racismo e crime inafiançável, porque estavam confundindo muito. A pessoa que cometia um crime de racismo era tipificado como injúria racial e acabava não dando, digamos assim,
na linguagem bem popular, não dava em nada. Não dava em nada. Né? E não tinha o flagrante, né? Não tinha um flagrante, acontecia ali. Hoje não, um dos maiores exemplos que nós temos foi aquela senhora que teve agora num estádio, que usou de todo tipo de racismo, né? Xenofobia, para com uma pessoa que estava no estádio, e ela, 20 anos que ela trabalhava numa grande empresa, e a empresa teve que demiti-la por justa causa, porque não admitiu que pessoas como aquela, né, que tivessem uma atitude daquela, permanecesse dentro das suas empresas. E quem dera que todos fizessem isso, mas não é o que nós vemos no dia a dia. O que nós vemos no dia a dia, e quando eu falo que lá atrás era mais fácil trabalhar, é que existia muito racismo. Não é que não existia, mas o racismo era velado. Era velado, ele só se manifestava em algumas situações, numa situação de briga, de discussão, porque eu falo assim, quer saber se a pessoa é racista? Deixa um preto brigar com um branco, aí você vai ver se ele não é racista. Verdade. Porque a primeira coisa que ele faz é ofender pela questão da cor da pele. Pela questão da cor da pele. Ele busca a cor da pele para ofender essa pessoa. Então, é um dos maiores exemplos que eu dou do racismo. E daí, a gente vive numa sociedade em que lá era o racismo velado. Hoje eles conhecem a lei, muitos já conhecem a lei, eles é velado, mas só que tem momentos que ninguém consegue ser aquilo que não é por muito tempo, né? Verdade. Então, em certos momentos, eles, né, no calor da emoção, ele bota para fora e ofende. Sempre predominante a cor da pele. Então, eu falo assim, hoje está pior, porque parece que as pessoas sentem prazer em ofender, prazer em marginalizar o ser humano por questão da cor da pele, sente prazer em inferiorizar, e aí teve os avanços, teve muitos avanços, porque essa marcha que aconteceu, a Marcha de Mulheres Negras, que acontece a cada 10 anos, é a segunda marcha, porque teve um encontro, mas foi um encontro regional, foi um encontro estadual que aconteceu em Goiânia, que até a gente, muitas vezes, fala que que essa marcha foi a terceira, né, por causa desse encontro que mobilizou muitas mulheres. E a gente coloca como se fosse a terceira marcha, mas na realidade é a segunda marcha, né? Que foi em Brasília. Que foi em Brasília. Então, a primeira marcha reuniu aí 10 mil mulheres, 30 mil mulheres, e agora, segundo a imprensa, o Grupo Ninja, trouxe uma estimativa de 300 mil mulheres, outro site já trouxe outro quantitativo de 500 mil mulheres. Eu vou ficar com 500 mil mulheres porque nós queríamos colocar 1 milhão. Mas eu tenho certeza que lá tinha 500 mil mulheres de todos os estados brasileiros, mulheres internacional de vários países que estavam presentes nessa marcha. Então, essa marcha por reparação e bem viver. Se não houvesse a discriminação, o racismo e o preconceito, nós não estaríamos em marcha. Não teria necessidade. Não teria necessidade da gente estar marchando por reparação e bem viver. Embora muitas políticas afirmativas vieram para reparar o dano causado à nossa população, mas ainda falta muita coisa para avançar. Nós tivemos as cotas raciais, que foi por questões de reparação, veio as cotas raciais. Para faculdade, para faculdade, para acesso ao ensino superior. Exatamente. Então, nós temos aí o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, né, que também veio para garantir o direito do povo preto. Então, nós tivemos muitas leis, ações afirmativas, como a da educação e cultura, que é a Lei 10.639, e uma das mais importantes, para mim, não mais importante, mas também não menos importante, que foi a demarcação de território. Os territórios quilombolas. Do povos originários, originários e povos tradicionais, né, que foi para os povos indígenas, que até então chama indígena, os povos originários e os povos tradicionais, os povos dos quilombos. Então, assim, essa demarcação de territórios foi muito importante, porque senão daqui a pouco a gente cai no esquecimento. Verdade. Ninguém mais lembra que com esse processo de miscigenação, que
outrora a gente fala miscigenação, mas, no entanto, foi um processo de estupro que aconteceu no nosso país, que foram mulheres pretas sendo violentadas por homens brancos, na época, né, que o nosso povo foi escravizado, da colonização, e que acabou a escravidão, mas as nossas mulheres, nossas ancestrais, elas foram vítimas do estupro coletivo no nosso país. Verdade. E para quem não conhece a história e fica falando aí que por que reparação, o que nós devemos para o povo preto? Deve muito para o povo preto, porque cada passo dessa nação brasileira tem a mão de obra escravizada, do povo escravo, né? E também tem cada mulher hoje, que são descendentes de mulheres escravizadas, tem o filho do estupro. E quando a gente fala assim, minha mãe foi pegar laço, a minha mãe foi pega laço, a minha avó foi pega no laço. E aí muitas pessoas não sabem o significado disso e acham bonito, acham interessante. Nossa, que orgulho você pega no laço. Não é orgulho para ninguém, porque essas mulheres que foram pegas no laço, que tem esse ditado, foi mulheres escravas que foram cercadas, laçadas para serem violentadas. Que essa cultura do estupro e da violência, até hoje, até o dia de hoje, em pleno século XXI, as nossas mulheres pretas ainda são vítimas de estupros e são vítimas de violência. Hoje a gente vê muito, principalmente pela mídia, né, igual você falou. Antes a gente não via tanto porque não tinha tanta mídia, não tinha tanto acesso, né, à informação. Hoje o que acontece, vamos dizer, lá no Nordeste, no Rio Grande do Sul, a gente vê isso instantes, né? Então, assim, a gente vê mais casos de discriminação, vê mais casos de violência e principalmente violência com a mulher preta, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma menina, ela africana, que veio da África para fazer faculdade em Sinop. E ela não tinha onde ficar. Ela entrou num acordo com uma colega que conheceu pelas redes sociais, só que quando ela estava a caminho, que ela ligou, a colega não mais atendeu. E aí, daí, como eu falo que eu sou a casa da mãezona, né? Aí me ligaram que tinha essa moça africana, né? Que precisava de um lugar, e ela estava retornando, não para a África, retornando para o Ceará, porque ela veio da África e estava no Ceará. E ela passou para cá, para a universidade daqui. Então, ela precisava ficar pelo menos 6 meses para que ela pudesse depois fazer a transferência dela. Então, eu fui em busca dessa pessoa, levei essa pessoa para minha casa, e ela ficou lá um tempo na minha casa, depois ela ingressou na universidade e fez amizade com algumas colegas e começou a dividir um apartamento. Aí chegou um dia que ela disse assim, eu estou voltando, agora já deu tempo, eu vou transferir para Fortaleza, porque Sinop é uma cidade muito racista. Eu não consigo viver numa cidade dessa. Lá em Fortaleza tem racismo, tem, mas não é tão escancarado como Sinop. E aí ela me relatou muitas coisas de racismo no município de Sinop. Então, assim, eu particularmente falando e relatando sobre mim, eu sei que é verdade, porque eu já passei muitas situações de racismo no município de Sinop. Já passei racismo dentro de esfera pública, né, por parlamentares que deveriam proteger, que fazem leis, que fazem com que essas leis sejam efetivadas e cumpridas. Deveriam ser cumpridas, né? Fomos vítimas de racismo. Então, assim, a intolerância religiosa também é muito grande. E eu não sei porquê, e se também nos debates, nos discursos, não se fala de religiões de matriz africana. Onde você vai, as pessoas têm medo de dialogar sobre as religiões de matriz africana. E às vezes, eu me deparo pensando sobre isso, porque todos nós que temos essa ascendência... Tem uma descendência, tem uma ancestralidade, né? Preta, viemos de religiões de matriz africana. Aí, um outro dia, um cara colocou nas redes sociais que o povo do Haiti é o povo do voodoo. Eu coloquei lá para ele que ele precisa estudar um pouco mais sobre a história do Haiti, até porque eu fui a primeira pessoa a acolher haitiano nesse município. Quando chegou aqui nessa cidade,
Os primeiros 7 haitianos, foi a minha casa que recebeu. O primeiro haitiano que nasceu em Sinop passou pelas minhas mãos. Fui eu que acolhi com enxoval e cuidei dele e da mamãe dele. Então, conheço um pouco da história do Haiti, convivi com haitiano, participei da Igreja dos Haitianos, fiz documentário e foi feito um documentário dentro da comunidade haitiana aqui. Então, assim, as pessoas falam da religiosidade de preto como se fosse algo mundano, como se fosse algo do demônio, e não é. As religiões precisam ser faladas, porque eu não me vejo falando de população, de pretos e pretas, sem falar da religiosidade, de onde nós viemos, porque nós temos que respeitar a cultura, e religião é cultura de um povo. E geograficamente o Haiti também não fica no continente africano, né? Não fica no continente africano. Fica na Guiana, né? Da América Central. O Haiti é o único país independente. Eles brigaram por a independência do Haiti. Eles não se submeteram à escravidão. Por isso que hoje eles são um país independente. Então, assim, o Haiti tem 2 lados. Tem o povo cristão e tem o povo do voodoo. Assim como no Brasil tem o povo cristão, o povo católico e o povo de religiões matriz africana. É multicultural, né? Uma diversidade religiosa, né? Com certeza. O que a gente vê que se parece que só tem evangélico e cristão. Exatamente. Mas tem outras religiosidades, até mesmo espírita, umbanda, o candomblé, mas as pessoas ainda têm aquela visão que só existe uma dualidade. Ou você é católico, ou você é evangélico, ou evangélico, né? E aí o que as pessoas não percebem é que todos nós aqui somos imigrantes. Todos somos imigrantes. As pessoas que colonizaram a cidade de Sinop, eles não nasceram aqui, eles vieram de onde? Foi da Itália, não foram do Sul, foi da Itália. E quem está lá no Sul são descendentes de quem? São pessoas que vieram de onde? Verdade. Quando nosso povo foram abolidos da escravatura, quem foi que assumiu o papel no país? No lugar não foi da os mão italianos? De obra, né? Vieram os europeus, italianos, não foi alemães, assim? Verdade. Né? Então, assim, por que acham que só os pretos aqui é imigrante? Verdade. Quando nós vivemos num município de uma pluralidade total, que tem pessoas aqui do Nordeste, de vários estados brasileiros e de vários países. Com culturas diferentes, costumes e tradições e princípios que levam a tudo isso. Sinop, culturalmente, ela é efervescente. É uma cidade nova, porém, todo mundo tem um foco aqui na nossa região e vem para cá. Então, tem uma efervescência cultural. Só que a nossa cidade não conta a história de quem chegou aqui. Sim, verdade. Invisibilizar o povo preto que aqui tiveram na construção desse município. Não tem livros, não tem história, não está no museu, não está em lugar nenhum a história do povo preto que vieram. Parece que não vieram, né? Parece que não vieram. Foram invisibilizados. Então, todo mundo que chegou aqui, que era do Nordeste, e aqui teve muito Nordeste, muita mão de obra do povo nordestino, na construção dessa cidade, quando aqui chegaram os primeiros para desbravar essa terra e essa mata, teve muita gente preta. Tivemos aqui, que já não está mais entre nós, uma mulher benzedeira, raizeira, que fazia garrafada para as mulheres, mulher preta, benzedeira, que abriu fazendas aqui na Picada, no Facão, e seu esposo, que fizeram parte da construção, que trabalharam para grandes fazendeiros que hoje vivem nesse município. Só que ninguém nunca se atentou em contar a história dessa preta. Essa história... Né? Essa história ficou invisível na história do município de Sinop. E aí tem quem diga, mas isso é racismo? Se não, o que é o racismo, se não a excludência de povos e da história de um povo, né? Verdade. E aí trabalham de uma forma excludente, dando visibilidade só a quem
quem faz parte de uma colonização branca, né? Branca ou embranqueada, digamos assim, e procuram nos apagar. Verdade. E eu estou aqui porque eu não quero ser apagada. Eu já estou, eu tenho história e eu não quero ser invisibilizada. Verdade, Zeneide, hoje, assim, como você disse, essa parte de invisibilizar essas pessoas é difícil, ou seja, a história só é contada de um lado, né? Ou seja, só a história do colonizador. Não teve a história das pessoas que estiveram juntas, não teve a história da dona benzendeira, não teve a história do seu João, que ajudou a abrir a picada, né? Então parece que a história só é contada do lado do colonizador. Aqui, voltando novamente, Zeneide, a questão da marcha. O lema da marcha era reparação e bem viver. Assim, no significado de reparação para as mulheres negras, essa reparação, ela só é simbólica ou hoje a gente tem políticas públicas que atuam efetivamente nessa reparação, principalmente para a mulher preta? Nós tivemos muitas leis de reparação, como eu já citei algumas aqui, né? A cota, a Lei 10.639, o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, mais uma reparação para a mulher preta, porque, veja bem, as pessoas, e essa semana está muito mais em evidência, falando muito da violência e do feminicídio contra a mulher. Isso. Né, que está matando as nossas mulheres. Mas o que não se fala, que não dá para falar de feminicídio que mata a mulher por questões de gênero, por questões de ser mulher, sem falar da ênfase em quais são essas mulheres que mais morrem. 69% das mulheres que são vítimas de feminicídio no nosso país são mulheres pretas. Só 27% é mulher branca. É uma disparidade muito grande de reparação. Esse é um maior exemplo que eu vejo, a falta de proteção do Estado para com essas mulheres, e nós precisamos. E essa marcha foi um grito para dizer, nós queremos viver, e nós precisamos que o Estado se manifeste, que o Estado nos proteja, que tenha política afirmativa eficaz, que saiam do papel realmente, e que nossos agressores sejam realmente, que eles paguem por aquilo que eles fazem, porque eles estão matando mulheres. E não basta só fazer uma medida protetiva ou algo dessa natureza, porque a proteção para com a mulher é necessário. Poucos municípios no nosso país têm uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência. Poucas mulheres, elas são inseridas no mercado de trabalho, elas ainda estão na linha da pobreza, morando em amontoados periféricos, porque não tem uma política efetiva para essas mulheres pretas. Muitas mulheres pretas são empreendedoras, isso desde a época da abolição, que quem surgiu com o empreendedorismo foi mulher preta, foi a mulher preta que surgiu com o empreendedorismo. Hoje, empreendedorismo é moda, mas foi a mulher preta que foi para as ruas para sustentar seus filhos e seus maridos quando houve a abolição no nosso país. Tabuleiro, exatamente, porque aboliram a escravatura, mas não deu condições de sobrevivência para o preto. Aí hoje as pessoas passam e falam assim, nossa, por que o Rio de Janeiro tem tanta favela? Porque Salvador tem tanta favela? Porque ali tem tanta favela? Porque os pretos foram se amontoando para conseguir sobreviver. Um ajudando o outro, um fazia um puxadinho daqui, outro ali, e as famílias se amontoando. E até hoje, essa deficiência no quesito direito à propriedade e à moradia. Então, assim, as mulheres, elas têm muito que ser reparadas. Muitos. E quando mata uma mulher, está matando todas as mulheres. E se tem esse índice de violência no nosso país, é porque as políticas afirmativas não estão sendo efetivas, não estão saindo do papel. Porque se elas estivessem saindo do papel em proteção às mulheres, não estavam tantas mulheres morrendo.
E eu digo mais, porque esse disparate, essa disparidade de morte entre mulheres brancas e mulheres pretas? Porque nossas mulheres pretas, elas estão à mercê, elas estão vivendo dentro de um ciclo de violência e elas não têm condição de sair. E ontem eu ouvi uma mulher dizer assim, mas tem mulher que procura, tem mulher que merece. E é um discurso que muitas mulheres também têm que se policiar nesse discurso, dessa indução à violência. E quando uma mulher fala isso, me deixa muito triste, porque só é sensível à causa quando é a mãe, quando é a filha, quando é um parente. Mas quando é o vizinho, a vizinha, então a pessoa não tem a sensibilidade de olhar. É sensível, né? Causa uma insensibilidade. Então, e acaba também reproduzindo um discurso, né, de violência. Porque quando uma mulher fala, principalmente na frente de um homem, que mulher procura ser violentada, que mulher procura ser agredida, ela está reproduzindo um discurso de violência. Então, é lamentável que isso aconteça, mas a gente precisa dialogar sobre isso. E eu vejo também que o discurso ele tem que mudar o curso. Verdade. Ele tem que ser feito para os homens, ele tem que ser feito na base, mas essa base hoje que as pessoas tanto falam, que estão dentro das escolas, que as crianças, que são os meninos e as meninas, essa base vai levar alguns anos para crescer, para entender. Talvez quando eles chegassem lá nesse ponto, muito mais mulheres já estão mortas. Então, não dá para esperar, para trabalhar na base e esperar que a gente mude o futuro. Nós temos que trabalhar agora. É o presente, é tirar essas mulheres dessa situação de risco agora. É a sociedade ter mais sensibilidade para com as mulheres que sofrem violência, porque é da conta de todo mundo. E não adianta a pessoa se omitir e ser omissa a uma agressão quando vê a vizinha e sabe do que está acontecendo na casa da vizinha, como essa moça que correu nas ruas pedindo socorro e um grupo não acolheu. Não acolheu. Talvez por negligência, omissão mesmo, ou falta de sensibilidade, ou talvez porque não tem um preparo para lidar com esse tipo de situação. E as pessoas também que se colocam muito com medo de se envolver. Eu não quero ser testemunha, Verdade. Vai sobrar para mim, até eu explicar, eu vou me prejudicar e vai tomar meu tempo. Porque as pessoas estão tão focadas no poder econômico, na fama, que elas estão esquecendo, elas preferem filmar do que socorrer. Verdade. Né? Então, esse Estado que nós chamamos de Estado democrático de direito, é só meramente num discurso e um texto dentro de uma Constituição Federal. Porque um Estado que mata tantas mulheres todos os dias, no Brasil morrem 10 mulheres, todos os dias vítimas de feminicídio. O homicídio contra as mulheres, ele diminuiu o homicídio e aumentou o feminicídio. Verdade. Então, assim, e aí, porque a mulher também, ela mata o homem. Não vamos trazer as exceções para uma situação dessa, porque não tem comparação. Verdade. Né, de trazer essas exceções para uma situação dessa. Então, nós precisamos realmente que o Estado faça essa reparação para com as mulheres, com essas mulheres pretas que estão nas comunidades, que são vítimas de violência, que são usadas, que são segregadas, que, se você olhar os espaços, e eu gosto de colocar isso, de fecha os olhos e olha. Agora, eu vou pedir para você, fecha teus olhos. E olha, dentro de Sinop, vai percorrendo os comércios, vai percorrendo as empresas, o poder público, dentro das esferas públicas que tem, municipal, estadual, federal, no nosso município. Dá uma olhada e observa, e diga para mim, qual a mulher preta que tem à frente em cargo de decisão no nosso município? Preta, mulher preta. Que ela não seja concursada, mas vamos falar das mulheres contratadas, das mulheres comissionadas, das mulheres que ocupam as empresas de terceiro setor, privadas, quais as mulheres que estão ali à frente em cargo de decisão.
É uma dinâmica difícil, né? Muito difícil. Puxei aqui na cabeça e realmente, Não temos. não E tem. quando nós encontramos uma mulher num cargo de decisão, que está ali, um cargo de chefia, né? Ela estudou muito e precisou provar que ela é melhor, passar por cima de uma corrida como um espermatozoide. Eu tenho competência, eu vou estudar. E aí ela passou num concurso e está ali naquele cargo. Mas ela está naquele cargo e ela está ali, ó, dentro daquele espaço, por resistência. Ela não é que ela não sofre também racismo, não. Ela sofre racismo, discriminação, preconceito, mas ela tem estabilidade. E muitos também não querem ela naquele espaço. Verdade. E muitas também é jogada aqui, ali, é um ali, racismo ali. institucional, estrutural. E nesse ponto, Zeneide, a gente sabe da tua história, né? Você contou um pouco da tua história, mas hoje você também faz parte disso. Para você chegar hoje, bacharel em Direito, advogada com OAB, como que foi isso? Para Zeneide, hoje, tá lá também, poder, que a gente sabe que é como você falou, entrar é fácil, agora permanecer, que eu acredito que seja a maior dificuldade que você teve, e isso desde a sua faculdade, porque eu acredito que você não fez essa faculdade de Direito, uma faculdade pública, né? Acredito que seja uma faculdade privada. Como que foi para a Zeneide estar ocupando esse espaço que não é um espaço de mulher preta, não é um espaço de gente pobre? Na minha faculdade, eu entrei para a faculdade, eu acho que eu tinha um pouco mais de 47 anos, quando eu consegui... 47 anos, quando eu consegui pisar meu pé na porta da faculdade, graças a Deus, por uma política afirmativa, que foi o FIES. O FIES, por uma política afirmativa, porque se não fosse essa política afirmativa, eu não estaria aqui dizendo que sou uma bacharel em Direito, porque eu não teria condições de fazer uma faculdade, até porque o curso de Direito sempre foi curso elitizado. Um curso, né, de elite, era isso que eu estava dizendo. E também, eu para me fazer particular, eu não teria condições de pagar, né, as parcelas. Então, quando eu pisei o pé na porta da faculdade pelo FIES, né, que eu tinha ali a bolsa do FIES, eu chorei, porque era um sonho, desde menina, era um sonho que eu faria Direito. E não foi fácil. No meu curso de Direito, na minha banca defesa, na banca do meu TCC, na banca de conclusão do curso, eu fui a única reprovada da turma. Todos passaram na defesa da banca, eu só reprovaram a mim. E quando eu pedi a justificativa e o tema desde o meu curso, desde o meu primeiro semestre, meu trabalho de iniciação científica foi sobre feminicídio. E eu continuei, embora professores, meus orientadores mandavam eu sair do tema e procurar outro, eu continuei com o tema. Lutando com aquele tema que era relevante para você. Era relevante para mim, era relevante para a sociedade, e eu queria estar apta com esse conhecimento sobre o tema. E aí, daí, eu continuei com o tema. Na minha apresentação da banca, eu fui reprovada. E quando eu pedi a justificativa, eles disseram: nós esperávamos melhor de você. Esperávamos mais. Mais. Devido ao teu trabalho lá fora, nós esperávamos mais de você. Aí foi difícil para mim digerir essa justificativa. Eu fui para casa, eu chorei muito e fiquei pensando, porque nós pretos tem que estar sempre provando que nós somos os melhores. Tem que provar que são os melhores. Tem que provar que tinha que estar, para estar ali, tinha que ser capacitado. Tinha que ser bom, melhor do que todo mundo. Ou você é melhor do que todo mundo, mostra que você superou todo mundo, ou então você não vai sair desse espaço. E, resumindo, eu tive que sair dessa faculdade e terminar meu curso em uma outra faculdade. Porque eu não consegui. Tem um ditado que eu falo muito que diz assim: ninguém se cura num ambiente que adoeceu. E eu fiquei adoecida, porque eram pessoas que eu imaginava que não fossem umas pessoas que fossem dificultar a minha vida, né? E eles dificultaram o máximo que conseguiram fazer. Eles dificultaram para que eu não saísse daquele espaço com diploma
de bacharel. Aí eu fui terminar numa outra faculdade, terminei numa outra faculdade. Pública ou particular? Particular, mas aí eu já tinha perdido o FIES, porque também não fizeram a renovação do meu FIES, e aí eu tive que pagar para terminar minha faculdade em outra faculdade. Quanto tempo terminou para levar a faculdade? 1 ano. Eu fiz 5 anos, fui reprovada e eu teve que fazer mais um ano. fazer mais 1 ano. Então, eu falo assim, eu não fiquei só 5 anos na faculdade de Direito, eu fiquei 6. Então, eu tenho propriedade para falar sobre, né? Então, assim, o racismo, lógico que o racismo existe, discriminação todos os dias, é que eu falo assim, que meu sobrenome é Resistência, né? Eu sou teimosa, não é que eu não passe por situação de racismo, de exclusão, de discriminação, é que eu não me deixo vencer. Lógico que a gente adoece, porque o racismo adoece. Mas o racismo é uma doença. É uma doença. É uma doença para quem é racista e adoece quem sofre o racismo. Porque a gente não queria passar por isso. É horrível, muitas e muitas vezes eu chorei muito por sentir o racismo na pele, por sentir a discriminação nos espaços institucionais, por onde eu passo, onde eu trabalho. Então, todos os dias, de homens não querer ser comandado, né, por uma mulher preta, não querer receber ordem, sugestão de mulher preta, e discriminar, e até tentativas de violência eu já sofri no município de Sinop, dentro dos espaços de trabalho, dentro das instituições que deveriam proteger, eu sofri essas situações. Mas a gente é resistência e a gente vai resistindo, porque a gente precisa, é necessário que passamos essas referências para aqueles que vêm depois de nós. Verdade. Nós precisamos estar fortalecidos, buscar força, onde muitas vezes nós olhamos para o lado e não encontramos. E encontrei agora muita força também na marcha. Quando eu vi diálogos, relatos de mulheres que passaram situação que eu achei que eu estava sozinha, e eu encontrei força nessa irmandade de mulheres que também passam essas situações na sua cidade, nos seus municípios. Então, a gente encontra força, né? Voltando ao assunto lá da faculdade, 2 perguntas a respeito da faculdade e também sobre a marcha. Na faculdade, você era preta, tinha mais alguém na sua turma? Ou era só você? Quantos negros, quantos pretos na sala nesse curso de Direito? 2, e por incrível que pareça, do nordestino, lá do estado do Piauí, eu e um amigo meu, que éramos pretos, na sala. Então, assim, a faculdade, ela segrega, né? Ela segrega. Se você observar, em toda sala tem os grupinhos, eu falo assim, tem um grupo do STF e tem um grupo do TJ, né? Então, tem um grupo que não se mistura. E não é só na faculdade, no nosso espaço de trabalho também, tem os grupinhos, né? Que se juntam ali e você não entra, porque você não pertence àquele grupo. Você não pertence. Às vezes, a gente mesmo não se sente pertencente, porque a gente já tem esse letramento e a gente sabe quando a gente aceita num lugar. A gente sabe quando a gente aceita e a gente sabe quando a gente é suportada. Verdade. Quando aceito e quando é suportada. É suportado, porque tem uma grande diferença, né, em ser aceita e ser suportada. Verdade. Eu me vejo como uma pessoa que eu sou suportada, porque como eu tenho já essa fama de briguenta, de barraqueira, de preta raivosa, teve uma época que eu achava ruim, que eu ligava. Mas aí depois eu fiquei pensando, aí eu dialogando com outras colegas que passam as mesmas coisas que eu, que nada melhor do que a gente conversar com mulheres que também que vivem, se comunga com a gente, com as pautas que a gente defende. Eu falei, peraí, as bruxas eram consideradas bruxas porque elas se sobressaíam na sociedade. Sim. E elas eram queimadas, eram apedrejadas, eram excluídas da sociedade, porque elas eram o quê? Mulheres sábias, mulheres que eram além do tempo, que se sobressaía, que tinham uma sabedoria, um discernimento, e a sociedade não aceitava que mulher tivesse aquele pensamento e aquela sabedoria. Então, aquelas mulheres eram bruxas para eles. Então, eu me sinto uma bruxa.
E não me preocupo mais com quando eu sou rotulada de preta raivosa, porque o que é preta raivosa no conceito do padrão dessa sociedade que não me aceita? Porque eu não baixo a cabeça, porque eu me posiciono, não se submete, não me submeto, não aceito. Se está errado, eu vou me posicionar, porque eu aprendi, não nasci assim, não, eu aprendi diante dos racistas, aprender a me defender, me posicionar diante e ser essa pessoa de força. Lógico que a gente nem sempre a gente é de força, a gente tem nossas fraquezas, como todo ser humano. Mas eu aprendi a não chorar diante daqueles que querem ver minhas lágrimas caindo. Eu choro e muito, mas não mais na frente daqueles que querem fazer eu chorar. Você entende? Então, assim, quando tudo isso acontece dentro desses espaços, eu vou para minha casa, eu faço uma oração, peço a Deus que me reverta com o poder dele, e no outro dia eu chacoalho a poeira e vou para a luta novamente. Dá a volta por cima, dou a volta por cima, a poeira. Porque eu tenho netos que precisa ter essa avó como referência, eu tenho netas que têm essa avó como referência, essa mulher de força, essa mulher de resistência, essa mulher de luta, eu tenho filhas que se espelham em mim, e tenho muitas mulheres também que se espelham na minha força. Então, eu não posso me dar ao prazer de ficar na janela esperando a banda passar. Eu tenho que ir para a luta, eu tenho uma história, eu tenho missão nessa vida. Vim aqui por uma missão e eu vou viver por essa missão. Meu Deus, mas que experiência. Galera, depois dessa, a gente engole. Zeneide, é prazeroso ouvir você falando, discutindo sobre relações raciais. Hoje, assim, a gente já te conheço há muito tempo, né? Algum tempo que a gente já está nessa luta junto também. Já falei para vocês também, eu sou da capoeira também, então tudo isso que a Zeneide tem falado, a gente sente realmente isso na pele, o preconceito, o racismo, a discriminação. E, no caso, hoje, a mulher preta, Zeneide, tendo essa representatividade, essa voz, que eu acho que quando te falam assim, que você é a preta raivosa, eu acho que é naquele sentido de querer calar a tua voz. Sim. Querer calar a voz, querer que você abaixe a cabeça, que se omita. E aquilo é aquela... Não, aqui a gente é resistência, aqui você é uma mulher de luta, aqui você é uma mulher guerreira, e que também mostra isso para outras mulheres, para trazer esse empoderamento. Como você disse, a tua missão, a tua missão de vida é empoderar outras mulheres também, né, Zeneide? Sim, porque eu digo assim, o empoderamento feminino, ele é individual, mas ele também é coletivo. E quando a mulher fala e se refere a uma mulher como uma mulher empoderada, se ela não fizer pela coletividade, por outras mulheres, ela não pode se autodefinir como uma mulher empoderada. Porque eu não sou empoderada se eu não pensar na outra mulher. Verdade. Porque o meu empoderamento depende do empoderamento de outras mulheres, da coletividade, né? E um sábio, ele não seria sábio se ele não tivesse compartilhado conhecimento. Verdade. Né? Então, assim também é a força da mulher. Uma mulher, ela é uma mulher de força, ela está no espaço, ela tem que segurar a mão de uma outra mulher. E a gente tem que começar a validar esse discurso. Não deixar ele ficar só no discurso, ele tem que vir para a prática. Verdade. As mulheres têm que parar de ver as outras como rivais, elas têm que ver todas as mulheres como aliadas. Mas o que nós muito vemos no nosso dia a dia é mulher se colocar, a desunião das mulheres. As mulheres não segurar na mão da outra e tá sempre achando que a outra está querendo tomar o seu espaço, querendo te prejudicar, e não ter essa autoconfiança. E eu penso que está aí um passo para minimizar essas mortes entre as mulheres, essa desigualdade entre as mulheres, porque as mulheres têm que se unir.
vai ter aí uma grande mobilização nacional de manifesto das mulheres pela vida em todo o estado brasileiro. E as mulheres precisam estar prontas para essa mobilização. E as mulheres não podem pensar porque o grupo A não se mistura com o grupo B, porque tem uma rede aqui, tem um outro grupo de feminista ali, tem um coletivo ali. Não, a causa é nossa, é de todas nós. E se as mulheres estão morrendo, o feminicídio acontece em todas as populações. O feminicídio não escolhe classe social. Verdade. E nem cor. Por mais que a predominância na população de mulheres pretas por questões de acesso, porque as mulheres das comunidades periféricas, ela não têm o acesso aos mesmos aparatos, né, digamos, de força de poder que as outras têm. Verdade. Porque uma mulher na periferia, até a polícia adentrar naquela periferia para proteger aquela mulher ou fazer ronda, aquela mulher já foi morta. Quando aquele agressor que se separou, um ex-marido, está ali em busca, perseguindo aquela mulher, ele sabe o local que ela trabalha, ele sabe o trajeto dela para casa, ele sabe o ônibus que ela pega. É diferente de uma mulher que tem um poder econômico, uma mulher que dá classe A, que pega o voo, vai para casa de praia, pega seu jatinho, viaja, vai para casa, para o sítio, vai para a chácara, liga para a mamãe, liga para a babá, pega meus filhos que eu vou dar um tempo, eu vou para fora do país. A mulher da periferia, a mulher preta, ela não tem essa situação de proteção. Ela volta para o ciclo de violência porque ela não tem. Quando ela vira as costas, que ela tenta sair desse ciclo de violência, ela olha para trás, ela vê a mãe ali, à mercê do agressor, ela vê o irmão, ela vê os filhos. Anteontem, o que aconteceu? O agressor matou a esposa e os 4 filhos e pôs fogo. Se essa mulher tivesse o poder econômico como uma outra mulher que tivesse essa proteção do Estado, um poder econômico, que ela pudesse ter saído da casa com os filhos, ir para um lugar seguro, ela teria feito. Então, por isso, antes de qualquer coisa, o que nós não podemos fazer é julgar outra mulher por ela estar dentro de um ciclo de violência, como muitas mulheres fazem. Ela não sai porque não quer, porque gosta de apanhar, por isso, aquilo outro. Mas o ciclo de violência que ela está não envolve só ela, envolve toda a família. Muitas dessas mulheres, muitas vezes, dependem do marido, né? Se tornam dependentes do marido. Dependente do marido, não tem como sair, não sabe como vai sustentar os filhos, não sabe como sobreviver, e ainda tem a família que ela olha para trás e fala, se eu sair, ele mata meu pai, ele mata minha mãe, como está acontecendo muito. Além, mata a mulher, ainda mata os familiares da mulher, né? Porque ele quer uma desculpa, ele quer uma pessoa para que ele possa descontar a raiva dele, né? Verdade. Esse ódio dele, esse ódio que ele tem contra a mulher, porque o feminicídio é um crime acometido contra a mulher por questões de gênero. É o homem que não aceita a independência da mulher, porque ela é mulher e ela tem que estar fragilizada, ela tem que estar submissa, ela não pode levantar o tom de voz, porque esse narcisista não aceita que ela fale mais alto, não aceita que ela diga não aceita que ela saia, não aceita que ela use o telefone, e dessa forma as agressões vão acontecendo, as ameaças, e a mulher sentimentalista como são, elas acreditam que essa ameaça não vai se cumprir, vai dando uma chance, vai dando uma chance, vai dando uma chance. E aí ontem eu respondi para essa pessoa que falou isso para mim, que a mulher não sabe porque não quer, porque a mulher, ela só mata o homem, que muitas mulheres matam o homem também. A mulher só mata um homem por 2 motivos. Ou para se proteger, ou para proteger suas crias. Verdade. E quando ela vem agredir um homem, é porque ela já foi muito agredida, seja fisicamente ou psicologicamente. Porque se isso não acontecer, a mulher é muito coração. Ela vai estar sempre dando oportunidade, sempre dando chance e acreditando que o ser humano, colocando em oração e acreditando que o ser humano vai mudar. Verdade. Né? Então, assim, a proteção do Estado é necessária, é muito necessária, mas as mulheres também têm que se dar as mãos e começar a cuidar uma da outra, fazer uma corrente de proteção entre as próprias mulheres. E o discurso tem que ser levado também para os homens agressores, e as punições. As empresas têm que começar a punir os homens que agridem mulher, não dá emprego. O poder público tem que parar de dar cargo para agressores de mulheres,
porque parece uma brincadeira, parece que agredir mulher agora virou troféu. Antigamente, um homem, quando cometia um ato, um crime como esse, a sociedade excluía do meio. Hoje se dão um troféu, se dão um bom emprego, dão carro, dão cargos para o agressor de mulher. Aí não dá para entender. Né? Num país que tanto mata a mulher, vê homem sendo premiada por agredir mulher. É a inversão de valores, né? Zeneide, município de Sinop. Hoje você trabalha, né, num órgão público, né, trabalha na Secretaria de Cultura. Hoje, qual o papel que o município, que a prefeitura, os órgãos públicos de Sinop têm feito efetivamente na questão de relações raciais, os trabalhos que é feito dentro do nosso município, dentro da gestão pública hoje? Nós temos hoje o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, né, que ainda foi aí uma conquista do movimento negro e foi implantado em 2011 no município de Sinop, né, e na gestão do prefeito Juarez Costa. E agora, o ano passado, se implantou o SINAPI, a Coordenadoria da Igualdade Racial no município de Sinop, que também foi uma luta do movimento negro, né? Aí foi feita a adesão do SINAPI e está ali vinculado à Secretaria de Assistência Social, né? Então, o conselho é um conselho bem atuante, e é um conselho paritário que atua ali, né, a sociedade civil e a sociedade governamental. E ele está composto pelos nossos segmentos, né? E a sociedade civil está composta pelo Movimento Negro, eu estou presidente pelo o IMUNE, Instituto Mulheres Negras do Estado, eu ocupo a cadeira pelo IMUNE, não é pelo município de Sinop, e aí tem a capoeira, tem a representatividade das religiões de matriz africana, sim, tem a CUFA, né, tem OAB, está bem representado pela sociedade civil, e também você sabe que a sociedade e o governo, por mais que a gente, né, queira, mas eles são indicados, e nem todos têm afinidade e defendem as pautas, né, étnico-raciais. Então, tem que haver uma compreensão, e é uma coisa que eu tenho dialogado muito lá atrás, que quando se indica, mesmo sendo indicado a sociedade e governo para os conselhos, não só o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, eu também faço parte do Conselho de Cultura, tem que saber se esse conselheiro tem afinidade com as pautas, com a pauta que aquele, né? Com a temática que aquele conselho, né, defende. Porque quando o conselheiro ele tem afinidade com aquela pauta, ele defende aquela pauta, fica mais fácil o trabalho do conselho. E a gente agrega mais valores, mais trabalho, mais discurso, mais atividades, né? Então, agora, quando fica numa minoria, na mão da minoria, a tendência é sobrecarregar, né? E a gente pode, porque é um verdadeiro leque, a gente pode avançar muito mais quando a gente tem mais conselheiros comprometidos com as pautas. Não é o caso do Conselho da Promoção da Igualdade Racial, mesmo os que tem lá sendo sociedade governamental, mas eles trabalham bem as pautas raciais. Aqueles que não têm o letramento, mas eles comungam com nossas pautas, e eu não vejo, assim, eles como umas pessoas, eu acho que eles são antirracistas, né, a composição deles, pelos trabalhos e pelos que ele defende com a gente ali, agrega com a gente, dá para perceber que, embora eles sejam pessoas brancas, eles se comungam com nossas pautas. Verdade. Eu acho isso maravilhoso, né, porque até na época da escravatura, nós tivemos abolicionista branco, né, então a gente não tem como, né, não se comungar com nossos irmãos brancos, porque é necessário, se faz necessário, até porque o nosso discurso, nós já sabemos de nós, sabemos de nossas dores, nossos anseios, do nosso passado, do que nós queremos avançar. É para eles mesmos que a gente precisa falar, né? Para eles que não têm esse letramento, é para eles que nós temos que levar nosso discurso. Isso. Zê, além do letramento, hoje, um recado para os jovens ou para as jovens que queiram se enganjar hoje no movimento negro, que querem trabalhar a pauta, que querem trabalhar a temática, que querem se empoderar. Qual que é o recado que você deixa hoje para esse jovem, para essas jovens que também querem ser, quem dirá lá na frente, umas futuras Zeneide, para estar trabalhando também as
as pautas da temática racial? Eu digo assim, que os jovens, os jovens, eles se focam muito nas referências nacionais e internacionais, mas tem pessoas bem pertinho deles que são referência no assunto, referência nas pautas, e que se a gente não começar a trabalhar isso, essas pessoas também vão cair na invisibilidade no nosso município. Nós temos aí várias pessoas de nível nacional, famosos, que trabalham as pautas raciais, que defendem as pautas raciais, mas por que não validar o trabalho de quem está pertinho aqui, pertinho de vocês? Então, eu digo assim, o primeiro passo é vocês começar, dentro do próprio espaço de vocês, começar a reunir pessoas para trabalhar sobre a temática racial. Aprender que bullying é bullying e racismo é racismo. Preconceito é preconceito e discriminação é discriminação. Aprender que nós temos um Estatuto da Igualdade Racial para proteger você, eu e aqueles que vêm depois de nós. Aprender que o Estado precisa de leis efetivas que possam nos dar segurança e que as meninas possam tomar a frente, as meninas negras possam tomar a frente aí, começar a reunir grupinhos para discutir sobre a temática racial, para que quando chegar na nossa idade, a gente talvez possamos viver num país igualitário e que todos nós possamos sair na rua e não ser confundidos com bandido e marginalizado pela nossa cultura. E isso está na mão de vocês agora, porque nós estamos fazendo a nossa caminhada para vocês. Agora cabe a vocês apertar a mão um dos outros e validar o nosso trabalho e dizer que o nosso trabalho aqui valeu a pena. Galera, vocês tiveram o prazer aí de escutar um pouco dessa pessoa, como disse para vocês, é muito especial estar ouvindo a Zeneide aqui, tá falando e fortalecendo o movimento, trazendo as pautas de relações sociais, falando aqui a respeito do nosso município também. Zê, muito obrigado por você estar aqui, ter aceitado o nosso convite, ter dado esse tempo, doado um pouquinho desse tempo, a sua reflexão, a sua história de vida, a sua luta dentro desse processo histórico, como você disse, você está deixando a tua história, tu está deixando o teu legado, e isso não vai ser apagado, porque assim, esse é o nosso trabalho, como eu disse, as batalhas da vida, e assim, você é uma guerreira, você é uma vencedora, chegou a estar aqui, está motivando outras pessoas, outros jovens, tá levando isso e aprendendo com você. A gente tem a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais a se aceitar, que eu acho que a gente tem que se aceitar, saber o nosso papel também, somos negros, somos pretos e também temos que se aceitar. E assim, Zeneide, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para fechar, deixa aquela frase para todo mundo que está te vendo lá e também já fala para a gente aonde que a gente pode te encontrar, qual que é o teu contato, tua rede social, a rede social do movimento, para que a gente possa também, e o pessoal que está em casa, o pessoal que está aí assistindo a gente, possa também estar te encontrando, sabendo mais do movimento e conhecendo mais sobre a temática. Tá, primeiro eu vou deixar um convite aqui sobre o meu livro, né? Verdade, Zenê, olha aí, ó. O meu livro, Memórias de Infância, é um livro que eu estou lançando, dia 10, no Clube dos Idosos, às 19 horas. A Blitz Literária é uma grande feira literária que vai acontecer no Clube dos Idosos, começa agora, dia 7, termina dia 13. Vai ter 100 e poucos lançamentos de livros, escritores, né? E aí eu estou lançando o meu livro no dia 10, então quero convidar toda a militância do movimento negro. Eu estou lançando o meu livro Memórias de Infância, e a Roseli, que é a minha filha, está lançando um artigo que ela fez sobre a cultura afro-brasileira no município de Sinop como atrativo turístico. E daí eu convido todos vocês, ela também vai estar lançando no dia 10, para ir lá assistir a feira literária, né? Privilegiar nosso trabalho, que demorou muito tempo para me desengavetar, né? E pasmem vocês, 50 anos, esse livro conta a história de 50 anos depois.
das minhas memórias de infância. Eu conto a história da cidade onde eu passei minha infância e vou voltar lá 50 anos depois para lançar o livro lá. E, graças a Deus, uma produtora cultural me convidou para transformar o livro numa peça de teatro lá no Nordeste. E em janeiro eu estou indo para lá exatamente para lançar o livro lá na cidade onde eu passei a minha infância. Que felicidade. Pois é, demorou, mas... O que dizem é que escrever um livro é como ter um outro filho, né? De verdade? É maravilhoso, você não tem noção da felicidade, você saber que você... né? Só que é bastante tempo para parir, né? Foi muito tempo para parir, mais 50 anos, mas agora saiu, né? E aí daí vai ser lá no Clube dos Idosos, dia 10 às 19 horas. Quero agradecer vocês, agradecer os internautas que estão nos assistindo, dizer para vocês que uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que é uma frase que eu sempre vou usar, que eu gosto muito e sempre vou usar, que o meu trabalho é como uma pequena gota de água nos oceanos, mas sem essa pequena gota, os oceanos seriam bem menor. Então, tudo que você for fazer, faça com prazer, de pouquinho em pouquinho. Se você vai construir uma casa, você tem que acreditar que um tijolo com tijolo vai fazer um alicerce e vai fazer uma grande estrutura. Embora as pessoas não reconheçam o trabalho do servente e do pedreiro, só do arquiteto e do engenheiro, né? Mas, assim, a gente, mesmo assim, para Deus, a gente tem muito valor. Então, essa é a frase que eu fecho aqui, agradecendo a todos vocês, dizer a vocês, nós temos muito valor para Deus, e não desista do seu sonho. Eu vou fazer 60 anos, eu não desisti do meu, e estou aqui compartilhando com vocês. Axé. Zeneide, obrigado. Deus abençoe, minha guerreira. Muito obrigado. Obrigada a Também você. é uma satisfação sucesso, de estar aqui, sucesso, a nossa sucesso. guerreira. E assim, aqui a gente tem um fechamento, que é dar o soquinho. Cadê a luva lá? Pega lá. É aqui a batalha que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Pode esquecer de fazer o nosso soquinho. Zeneide, prazer ter você aqui. Sucesso no lançamento do seu livro. Queremos fazer questão de estar lá no lançamento do livro, para estar lá compartilhando com você. Então, assim, dessa sua felicidade também já ficamos muito felizes. Zê, como eu disse aqui, a gente tem um fechamento aqui, ó. Coloca aí na mão esquerda. Vou te ajudar. Ajuda ela ali, Isa. Acho que essa aqui é a minha. Isso, a minha esquerda é a direita. Isso, ajuda. Aqui. Na outra mão. Nessa aqui é a direita. Isso. Ai, meu Deus, nunca coloquei uma... Aí, ó. Eu estava assistindo ali, me deu... Essa é a batalha da vida. Coloca aqui. Obrigado. Quando? Vida que foca em mim. Eu estava assistindo ali, fiquei com vontade de fazer. Galera, então chegamos ao fim de mais um episódio, nosso primeiro episódio do Batalhas da Vida, e hoje nós estivemos aqui com Zeneide Pereira, ativista social, movimento negro, falando sobre a Marcha das Mulheres Pretas, que aconteceu em Brasília. Galera, muito obrigado por estar aqui até agora com a gente. Não se esqueça, siga lá se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, compartilha esse episódio com pessoas. Se esse episódio se você acha que esse episódio é importante para você, faz algum sentido, então já envia o link, compartilha. Galera, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, e nas batalhas da vida nós somos todos vencedores com a força de Deus. Valeu, galera!